seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Eu sou o Marcílio e esse é o canal Sou Rico e Agora. Mais uma vez, caso Indil. Esta será a minha última contribuição antes da manifestação do Ministério Público Federal. Tá? Quem está acompanhando o caso sabe o quanto nós estamos ansiosos. Eu não sou cliente dessa organização, não tive nenhum problema com ela, mas todos nós, quem está acompanhando, os interessados de forma direta e indireta, estão ansiosos, aguardando aí o resultado, o parecer do Ministério Público Federal. Tá? Eu queria esclarecer algumas coisas aqui com vocês. Primeiro, muita gente me procurando, muita gente perguntando. Às vezes fica parecendo que a gente está abandonando o caso, mas não é. A gente precisa entender que este inquérito segue em segredo de justiça. E aí a gente fica muito limitado, tá? Nós ficamos limitados a quaisquer tipos de informação. A gente, infelizmente, tem nossas limitações. Eu não sou advogado, conheço alguns, a gente até fez contato com alguns, batemos papo, tiramos algumas dúvidas, mandei hoje uma mensagem para um amigo meu, não vou citar nomes aqui, uma pessoa ilustre. Hoje é domingo, então muita gente nesse momento ainda está descansando, ainda está dormindo e não pode também nos atender da maneira como nós gostaríamos que fôssemos atendidos. Então o que acontece? Eu queria muito a compreensão de vocês, eu queria muito que vocês nos entendessem no sentido de que estamos fazendo o melhor, estamos dando o máximo da gente. Então, de tudo que eu já pensei em fazer, a única coisa que eu pensei e não pude fazer, e não tive condições de fazer, que depende só de mim, vamos pensar assim, é me deslocar de onde eu estou para ir aonde o caso está sendo julgado, que se não me engano é a 7ª Vara aí do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Então, por favor, eu queria muito que vocês compreendessem esse lado humano nosso, que é limitado. Aliás, um autor que eu gosto muito, chamado Simon, já falava isso, da nossa racionalidade limitada. A gente precisa compreender que nós temos limitações. E a gente nunca vai ter 100% das informações para tomar uma decisão. Por isso que muitas vezes nós tomamos a decisão errada. Tá certo? Então eu queria dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, vou fazer uma vasculhada aqui, rápida na internet, junto com vocês, coisa que todos nós temos acesso, todos nós podemos encontrar livremente e facilmente. E vocês vão ver o quanto nós estamos limitados diante desse caso. E depois, quero fazer uma análise daquele vídeo que foi divulgado aí no portal, no canal Dinheiro, no YouTube. É uma análise simples também, de um profissional que não é do direito, eu não sou advogado, é muito importante que a gente deixe isso bem claro. Gosto da área, leio um pouco, estudo, mas não sou do direito, então é possível até que eu fale alguma besteira, e se alguém que estiver assistindo for do direito, se eu falar alguma besteira, se eu omitir alguma coisa que seja importante, por favor, coloque na descrição do vídeo. Nós somos, inclusive, humildes, deveríamos ser humildes nesse momento para reconhecer essas limitações, as nossas imperfeições e corrigi-las se for necessário, tá bom? Mas dentro do que eu pesquisei, eu acho que a gente vai poder fazer aí um vídeo razoável, tá bom? Então, no primeiro momento, o que eu fiz? Deixei separado aqui para a gente trabalhar. Olha comigo aqui na tela. O que eu fiz? Eu entrei no site do Ministério Público Federal e fiz uma consulta breve aqui. Vamos ver. Entrei no site, entrei aqui, ó, pesquisa processual de documentos. Se eu digitar aqui o nome da organização e pedir para verificar se existe algum processo, a gente vai encontrar sim esse processo. Ao clicar nesse processo, a gente tem algumas informações que queria dividir com vocês e mostrar o quanto nós estamos limitados dentro desse caso. Então, o que a gente tem que já foi juntado ali na 7ª Vara Federal de Porto Alegre? Um pedido, eu imagino, contra o mandado de segurança, e aí se eu estiver fazendo a leitura errada, vocês me ajudem a corrigir, contra o mandado de segurança que foi expedido, já há mais de 20 dias, contra a empresa Indil. Então aqui, quem fez isso? O impetrante foi Micaele Cristina, imagino que seja uma advogada do caso, que está fazendo isso para apurar se esses envolvidos aqui, imagino que a maioria deles sejam sócios,
merecem ou não estar envolvidos no mandado de segurança impetrado aí na Operação Egito. Né? Essa operação, nós sabemos, fez algumas prisões e dentre elas dos sócios da organização Indil. O que nós temos de andamento, o que nós temos de descrição do caso? Vejam, nós estamos extremamente limitados. Olha aqui, no dia 10/6 foi dada a entrada, foi distribuído o processo. Está vendo aqui? A distribuição é automática para o titular da vara. Houve uma movimentação, um recebimento, e temos aqui no dia 13 mais uma movimentação dentro do próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Você clica aqui, quando você tem acesso a documentos, quando você está diante de um processo que é público, você clicou, você tem todas as informações, você tem as principais informações daquele processo disponíveis para o cidadão, até porque é público. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Então, você não tem aqui documentos, você não tem aqui decisões, você não tem aqui parecer de nenhum órgão ou de nenhum responsável por esses órgãos. Então, entendam, eu sei, eu vejo, por exemplo, no grupo do WhatsApp, vejo na internet, no YouTube, muita discussão bem acalorada, discussão que às vezes até foge do controle, foge dos níveis normais, né, de respeito ao ser humano, foge à racionalidade muitas vezes. Eu entendo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão chateadas, as pessoas estão se divorciando, as pessoas estão pensando em suicídio, as pessoas estão fazendo promessas que não podem cumprir com agiotas porque fizeram empréstimos para entrar com investimentos nessa organização. Estou falando de casos reais, não estou supondo aqui não, tá? Eu estou falando de casos que me procuram diariamente com esses problemas, com essas solicitações. Marcílio, o que eu faço agora? Então, mas vocês estão entendendo agora o número limitado que nós temos de informação? Eu recebi recentemente um telefonema me dizendo: Marcílio, eu tenho o telefone do contador, dá uma ligada lá para você saber. E o cara não atende. Eu tenho o telefone do contador, que, diga-se de passagem, ao que foi apurado, nem era contador. Era um técnico em contabilidade. Entendem? Então a gente está falando de um problema sério e muito pouco apurado. O que nós temos hoje, o que nós sabemos hoje, é o que a Polícia Federal apreendeu de documentos, o que ela tem de informação que ela já incluiu no inquérito, e como o inquérito vazou, a gente tem aí também parte dessas provas. Então, para avaliar agora, em última instância, antes que o Ministério Público Federal dê o seu parecer, ou faça o pedido de soltura desses membros aí que estão presos, ou permaneça com eles aprisionados em função de alguma irregularidade mais grave que o Ministério Público tenha apurado, tenha concordado, até chegar lá a gente precisa se limitar às informações que nós temos, né? E aceitar que essas informações são limitadas. Eu vi, por exemplo, muita gente reclamar no grupo que mas a organização ela tem advogado, ela poderia ter dado esse parecer, ela poderia dar algum tipo de informação que pudesse apaziguar os ânimos, que pudesse nos acalmar. Concordo plenamente. Mas eu tive fazendo essa pergunta para o Dr. Jean, um dos advogados do caso, e ele me esclareceu e me deu certeza que a partir desta data, ou seja, a partir do momento em que o Ministério Público Federal der o parecer dizendo que a organização está sendo processada por tais e por tais crimes, aí a organização tem condições, aliás, a organização, né? Aí a organização tem condições de se defender, de se posicionar, colocando suas principais defesas e, ao mesmo tempo, declarando para os seus envolvidos diretos e indiretos, principalmente seus clientes, como é que ela pretende resolver esse problema. Até então, os advogados estão limitados a dar informações sobre o caso. Eles não podem falar. A gente precisa entender essas regras judiciais. Mas a imprensa, mas que a imprensa pague pelos erros dela. Né? Mas não sei quem deu entrevista coletiva e já falou, que ele pague. A justiça é clara em dizer que, neste caso, ela não pode se manifestar porque o caso corre em segredo de justiça. Sendo assim, a gente precisa entender que os advogados precisam adotar os principais e os melhores meios para se defender, seja a organização culpada ou não. Tem ela
cometido esses crimes que supostamente nós estamos aí comentando ou não. Como nós temos hoje uma limitação grande em relação às informações, em relação aos fatos que realmente estão acontecendo na justiça, eu vou me limitar então ao vídeo, né, e mostrar isso para vocês, que eu acabei de mostrar, o que a gente tem aqui, né, dentro da plataforma do Ministério Público Federal, que não tem como a gente mexer mais nada, é ler as informações e aceitá-las como elas estão, e também fazer uma análise, uma breve análise, como eu falei para vocês, de uma matéria que o Portal do Dinheiro, canal O Dinheiro, né, publicou, fazendo uma análise até, de certa forma, mais profunda, mas eu tenho algumas críticas com relação a isso e gostaria de comentar. Sendo assim, a gente espera. Agora é necessário esperar e esse prazo termina agora, né, gente? Esse prazo de 5 dias, pelos cálculos que eu fiz, terminou sexta-feira. E aí a gente tem, muito provavelmente, nas próximas horas, nós temos aí uma chance grande de termos novidades. Temos o advogado falando, a empresa se pronunciando de alguma forma para aí dar uma satisfação para o público de uma forma geral. É o que a gente aguarda, tá bom? A partir disso, ou seja, a partir do momento em que o inquérito já não é mais segredo de justiça, eu até acho, e aí não estou incentivando ninguém, mas eu até acho que se a organização não se posicionar, se a organização não der um parecer plausível para a sociedade, especialmente para os seus clientes, todo cidadão tem o direito de procurar seus direitos. Todo cidadão tem direito de se manifestar judicialmente, inclusive, cobrando da organização uma quebra de contrato. Por que não? Tá certo? Não é um incentivo meu, nem acho que essa é a melhor forma de resolver, solucionar problemas, até porque a justiça nossa é muito lenta, mas eu vi casos aí de pessoas já criando grupos e querendo se manifestar dessa forma, que a gente vai ter que fazer. Eu não acho que é o momento, mas a partir do prazo em que foi dado para a organização se manifestar e a organização não se manifesta, também acho que faz sentido esse tipo de levante, esse tipo de reivindicação, porque os clientes envolvidos na Indio, quem está sendo lesado, quem não está recebendo os seus pagamentos, de alguma forma são eles que estão sofrendo, são eles que passam aperto, são eles que têm parentes, entes queridos, precisando de um tratamento médico que custa muito caro. São eles que têm uma família para tratar. Então, quem tem realmente que correr atrás, quem tem mesmo que buscar seus direitos, são essas pessoas, tá certo? Mas vamos aguardar esse prazo. Eu acho que essa também seja a mais sensata das decisões. Aguardar. O Dr. Jean foi muito claro em nos dizer que ele não tinha por que não dar satisfação. Que a organização também não tinha o porquê se manifestar no momento oportuno, e ela vai fazer isso segundo orientações do Dr. Jean, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui então no vídeo. Quero abrir aqui o vídeo que eu selecionei. Eu até tirei algumas partes, porque são partes que eu achei irrelevantes. Nós não temos tempo para poder analisar tudo. O vídeo vai ficar muito extenso. Se esse vídeo ficar extenso, talvez até corte, né? Faça 2 vídeos para não ficar muito chato para vocês. E faça um só analisando, tá bom? A partir de agora eu vou estar analisando. Paro para analisar, comento algumas coisas com vocês. Se não couber no mesmo vídeo, eu faço 2 vídeos, tá bom? Vamos lá. E pessoal, agora é oficial. A empresa Indio foi considerada uma empresa que oriunda crimes financeiros, faz práticas ilegais. Não foi citada a palavra pirâmide financeira ou pirâmide de Ponzi, mas é o que podemos entender disso, né? É pirâmide ou não é? O comentário dele aqui já começa indefinido. Quer dizer, o jornal que ele está lendo ali, ele está fazendo uma leitura de um jornal. É um jornal que apoia, concorda que é pirâmide ou não é? E aí eu vou dar minha opinião. Eu não vejo como pirâmide. Tá? E depois eu vou, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou explicar por que eu não vejo como pirâmide. A gente tem indícios de possíveis crimes, possíveis erros administrativos, mas de pirâmide eu não vejo, tá bom? O que caracteriza uma pirâmide financeira não se vê na prática administrativa da Indio. Vamos continuar aqui. Do que não foi citado nada relacionado à pirâmide financeira na Indio, mas daí vendo as informações aqui,
aparentemente leva a crer que sim. Claro que tudo está muito recente ainda para a gente declarar o que houve, mas de fato a polícia falou, a empresa cometeu fraude. Pronto. Dá mais outra pausa. Aí, ó. Tá muito recente? Já está definido ou não está? Entende? Eu vejo muitos repórteres, muitas pessoas que entram na mídia, né? Eu não sou repórter, né? Minha formação é outra, eu sou administrador, estou voltado. Inclusive, eu quero deixar muito claro que a minha análise aqui é como administrador, como alguém que entende um pouquinho do que está falando, né? Não é como repórter. A análise de repórter, eu nem sei qual é a formação desse cidadão, desse sujeito, a análise de repórter muitas vezes é mediatista mesmo, né? Na essência da palavra. Eles querem resultado, eles querem circo pegando fogo, porque é isso que dá ibope, é isso que dá renda, etc. Então, no primeiro momento, não é. Depois passa a ser. Né? E questões de minutos já muda de opinião, já pensa de outra forma. Quer dizer, o que caracteriza uma pirâmide financeira? Normalmente, a falta de um produto e a escala de pagamentos vinculada diretamente proporcional ao número de entrantes na rede. Tem cliente, tem pagamento. Não tem cliente, desmorona a pirâmide. E a gente viu claramente que dentro do inquérito, dentro de tudo que já foi apurado até agora, não se chegou a essa conclusão. Tá certo? Isso é fato. A gente tem já como pensar dessa forma. E a única empresa que alguém entrou em contato comigo sem ser referenciado, sem ser consultor, que seja da empresa mesmo, dos donos, foi a Indil. Né? Então, uma hora acusaram eles de sonegar impostos, ele me mandou aqui com exclusividade, a gente mostrou aqui no canal os impostos que eles estavam pagando, o negócio de 5 milhões e tal. Daí depois eu fui postar na minha página no Facebook, um monte de portal de notícia pegou, não me deu crédito. Mas, cara, eu não tô falando que eu acreditava na empresa, mas eu pensei que talvez o desenrolar seria mais longo, mas não foi. Aí, mais uma vez, uma análise bem superficial. Esses mesmos documentos que ele teve acesso, inclusive, não sei se ele publicou no YouTube, mas ele publicou em alguma rede social, eu também tenho. É muita grana, é muito dinheiro. Primeiro, isso prova que pagava alguns impostos, agora não prova que pagavam todos. Né? A gente não sabe, não dá para chegar a essa conclusão. Eu até falei com vocês agora há pouco que eu tive contato, tentei fazer contato com um dos sócios, um dos envolvidos na área contábil. Né? Esse camarada é um técnico em contabilidade, o telefone dele não atende, quer dizer, daria para eu apurar alguma coisa, alguma informação, pelo menos por telefone, mas não foi possível. Vamos lá, né? Então, até o momento todas as empresas que a gente está vendo aí que estão dando lucro acima do que a gente normalmente enxerga no mercado, muito acima, quando está dentro do escopo da polícia ou da jurisdição brasileira resolver alguma coisa e eles vão atrás, estão encontrando coisas ilegais. A Polícia Federal indiciou 19 pessoas investigadas na Operação Egito, que apura fraude financeira. A ação, realizada em 21 de maio, resultou no cumprimento de 10 mandatos de prisão e 25 busca e apreensão. Na oportunidade, foram apreendidos diversos veículos de luxo, joias e dinheiro. O inquérito foi concluído no dia 21 de junho, mas somente agora houve a divulgação pela Polícia Federal. Entre os indiciados estão os 5 sócios da Indil. De acordo com a Polícia Federal, o material apreendido permitiu concluir que a instituição investigada funcionava de forma ainda mais temerária do que os policiais suspeitavam. Inclusive o pessoal do portal do Bitcoin, né, o Wagner Hicks, colocou lá a forma mais arrojada. Né? O relatório cita riscos como contabilidade precária, aquisição de bens para os sócios com recursos da conta da empresa e os casos de lavagem de dinheiro. Então, até o momento, a ideia é que eles estavam pegando dinheiro da empresa para comprar bens pessoais. Essas são duas informações, né? Primeiro, ele falando que as organizações que normalmente oferecem grandes volumes percentuais, aí, né, grandes rendimentos, estão sendo consideradas como pirâmides, são consideradas empresas
não idôneas. Isso não é verdade. A gente consegue falar de casos aí que pagam, e eu não vou fazer propaganda aqui desses casos, porque nosso objetivo aqui é outro, mas que pagam e pagam bem, e estão pagando, etc. Eu faço algumas operações, e algumas operações que dão certo eu ganho muito bem, tá certo? É um volume, percentualmente falando, muito alto. Eu não tenho grandes volumes em reais, mas eu tenho alguns resultados percentuais muito interessantes. Então, é conversa fiada falar que não é possível pagar determinados percentuais neste mercado. É conversa fiada e acabou, tá certo? Vai depender muito mais de como o mercado está e de como são o nível de competência desses profissionais do que necessariamente dizer de forma sem conhecimento que é impossível fazer esse tipo de pagamentos. Essas promessas são promessas razoáveis, sim, dá para pagar. E o outro caso que ele comentou ali é que os sócios foram já acusados de comprar bens com dinheiro. Gente, isso tem a ver com má gestão da organização. Eu te pergunto, claro que você é um pouquinho mais enérgico aqui, um pouquinho mais exagerado, mas alguém algum dia bateu na porta da, sei lá, Coca-Cola? Só, você está gastando aí o dinheiro da organização e comprando carro com esse dinheiro, você não pode gastar. Ninguém faz isso, não. Pelo amor de Deus. Alguém chegou perto da Gol, companhia aérea Gol, falou que você está, ao invés de ficar investindo nos seus funcionários, investindo nas aeronaves, na tecnologia que você trabalha, você está pegando esse dinheiro e gastando, comprando casa de luxo. Ninguém faz isso. Não existe isso. Numa apuração de organização criminosa, numa apuração que envolve lavagem de dinheiro, etc., você pode encontrar indícios de uma gestão às vezes fraudulenta, às vezes uma gestão temerária, uma gestão que vai levar ao prejuízo de terceiros. Por que neste caso a gestão ela é muito visada? Porque é uma gestão, que eu já comentei em outros vídeos aqui, que envolve uma alta alavancagem. O que seria isso? Uma organização que tem, percentualmente falando, mais capital de terceiros do que capital próprio, é claro que ela incide num risco maior, um risco temerário, em relação a grupos sociais que estão diretamente envolvidos, a sociedade, os seus clientes, seus funcionários. Por quê? O risco que se põe ali não é risco do capital próprio, é risco de capital de terceiros. E a gente precisa entender, se você é cliente, se você é funcionário, se você é sócio e está me vendo, está vendo esse vídeo, neste momento, as pessoas possivelmente lesadas numa situação extrema são o quê? Os terceiros. Quem está diretamente depositando confiança nessa organização. Então, este é só um resultado da investigação. Cabe à organização desenvolver o melhor plano de negócio possível para saber como gerenciar esse risco, gerenciar esse capital que, por uma grande porcentagem, não é dela. Tá certo? Então, a gente precisa ficar atento a esses detalhes. Oferta aí ou negociação de valores imobiliários sem autorização, tipo, dane-se. Aí já não concordo. O cara fala dane-se no caso desse. Se eu não tenho autorização e eu preciso ter autorização para pegar o seu dinheiro e movimentar o seu dinheiro, eu preciso ser, no mínimo coerente para dizer: eu estou envolvido, eu concordo de estar envolvido numa ação fraudulenta, numa ação que envolve irregularidade. Entende? Então a gente precisa ser maduro para entender que vamos pensar num caso aqui, quem pode, por exemplo, comercializar no nosso país produtos farmacêuticos. Quem pode comercializar no nosso país produtos químicos? Existem classes específicas. Existem, por exemplo, pessoas que são autorizadas, em função de uma série de documentos que elas apresentam, a atender determinado mercado. Então, o problema não consiste em ser
agente atuador no mercado de Forex, agente que trabalha no mercado dos criptoativos. O problema consiste em pegar dinheiro das pessoas, se encher de recursos de terceiros para agir nesse mercado. Aí dane-se não. Uma organização que faz isso, ela tem que ter consciência que ela está agindo de forma ilegal. E não é um meio de comunicação, e não é opinião pública, não é porque eu acho que o mercado precisa ser livre, e inclusive eu sou adepto dessa vertente de pensamento, né, dessa filosofia de economia, essa filosofia econômica, de que mercados abertos, mercados livres, são muito mais prósperos. Mas isso não quer dizer que a coisa precisa ser anárquica, né? Que a coisa precisa ser de qualquer forma, não. Existem sim órgãos que regulamentam, existem órgãos que fiscalizam. Agora, quando a gente entende que esses órgãos não servem mais para nos defender, é outra história, né? E esses órgãos, de alguma maneira, precisam ser respeitados. Crime contra a relação de consumo, gestão fraudulenta, isso daqui realmente é péssimo, tá? Apropriação indébita financeira, evasão de divisas, né? Mandar dinheiro pra fora, tipo, dane-se. Falsificação ideológica, caramba! Isso é sério, hein? Aí, ó, até agora que eu vi aqui realmente que são crimes de verdade, né? Apropriação indébita financeira e falsidade ideológica, pô. Lavagem de dinheiro e violação de sigilo funcional, né? Lavagem de dinheiro, também não vamos tampar o sol com a peneira, né? Então, é muito importante que a gente entenda que alguns crimes, para o cidadão que está avaliando, é crime, outros não são, né? Então, assim, há quem diga que não existam provas para todos esses crimes. Então, é mais uma questão de jornal que quer ser sensacionalista. Agora, lavagem de dinheiro, né? A gente não tem como aqui avaliar todos esses crimes, supostamente esses crimes, né? Até porque eu também não sou advogado, volto a repetir, não dá para a gente poder fazer uma análise mais profunda, mas existem provas de lavagem de dinheiro, né? Existem provas, por exemplo, de falsidade ideológica. Em que momento houve ali, por exemplo, a adulteração de documentos, né? Em que momento ali existem práticas internas da organização que podem configurar evasão de divisas, quer dizer, mandar dinheiro para fora sem autorização, sem que pudesse declarar à Receita essas quantias em dinheiro. Apropriação indébita, gestão fraudulenta, eu comentei com vocês aqui agora. Eu não sei se a expressão que eu usaria seria essa, fraudulenta, né? Porque o fraude pressupõe muito mais a adulteração de documentos. O fraude, eu imagino que seja algo relacionado a omitir determinadas informações à Receita, na declaração de algumas importâncias. Então, isso aconteceu. Como é que eu e você, que não trabalhamos lá, como é que eu e você, que não temos acesso à documentação dessa organização, podemos chegar a essa conclusão? Não dá. Tá certo? É impossível. Eu, inclusive, falei num áudio, não sei se foi um áudio ou algum vídeo meu, sobre a leitura de balanços patrimoniais dessa organização. Eu consigo analisar 2, 3 balanços dessa organização, a evolução dela, como se deu essa evolução e se existe ali algum indício de gestão fraudulenta, não diria, mas uma gestão temerária. Dá para a gente avaliar sim, mas esses documentos não me chegaram às mãos para que eu pudesse fazer essa análise, tá certo? Então, outro detalhe aqui que ele comentou, já falei, da evasão da falsidade ideológica. Quer dizer, se tudo isso for realmente comprovado, dificilmente o Ministério Público vai permitir, por exemplo, a soltura dos seus sócios. Dificilmente o Ministério Público irá permitir que a organização volte a operar, porque são crimes muito graves, né? São acusações muito graves. Mas vamos ver o que esse sujeito continua falando aqui. Em mansão avaliada em 2 milhões, Estância Velha, não declarou compra do apartamento em São Paulo no valor da... Beleza, declaração... Crime de declaração de impostos. Ângelo da Silva, que foi, imagino que é o mesmo Ângelo que eu cheguei a conversar.
é sócio também de outra empresa que, segundo a investigação, passou a ser responsável pelos pagamentos aos clientes da Indil. Segundo a Receita Federal, não declarou compra de casa no bairro Vila Nova, Novo Hamburgo, de 1,6 milhões. Marco Fagundes administraria os traders, funcionário ou autônomo responsável pela efetivação das operações financeiras sob investigação. Segundo a apuração, participava da seleção de cooptação dessas pessoas. Cooptação. Deixou de declarar ao fisco a compra de imóvel no Campo Bom em junho de 2018, no valor de R$330 mil. Mas o que eu queria saber, de verdade, é se o cara fazia os trades, cara. O cara, ele tradeava, ele operava mesmo? Vamos ver aqui na matéria. Assim como Tássia da Paz. Assim como Marcos, administraria os traders. Deixou de declarar, segundo a Receita Federal, a aquisição do veículo New Tucson no valor de R$132 mil. Daí tá aqui uma nota, né, que a Gaúcha ZH tenta ouvir a defesa dos sócios da Indil e também descobrir quem são os demais indiciados. Pessoal, até o momento nós temos informações relativamente vagas sobre o caso, como vocês puderam ver. Eu fiquei sabendo disso agora. No início do vídeo fala que está definido. Né? No início do vídeo ele falou está definido, muito rápido, quer dizer, se é muito rápido é porque existem provas cabais. Agora fala que as informações são vagas. Com relação a essas informações últimas ali, de omissão da declaração, eu te pergunto, você já omitiu alguma informação da declaração de imposto de renda? Você conhece alguém que um dia comprou alguma coisa e não declarou e acabou passando batido? Não foi pego na malha fina? Cara, a gente conhece. A gente sabe que infelizmente isso já aconteceu em alguns casos. A Receita Federal tem aprimorado cada vez mais seu sistema, tem aprimorado cada vez mais seus recursos, etc e tal, mas isso não quer dizer que ela consiga pegar todos os casos. Por que eu estou fazendo essa análise? Eu te pergunto, em casos semelhantes, quem foi preso por isso? Quem você conhece que não declarou o carro novo que comprou? Quem que não declarou a casa nova que comprou e foi preso? Então a prisão não é por isso, entende? Eu vejo muito mais aqui indícios de uma administração temerária, uma administração que envolve riscos altíssimos, principalmente, volto a repetir, porque ele dava com capital de terceiros, do que o envolvimento de crimes relacionados, nesse caso, nesse pedacinho, desse trecho da nossa análise, do que crimes passíveis de prisão. Até não conheço a legislação nesse aspecto, pode ser que inclusive existam cláusulas na nossa legislação que prevêem prisão para quem não declara. Pode ser que tenha, eu não conheço. Nem conheço efetivamente quem um dia tenha sido preso. Me ajuda aí, quem está no grupo, quem está me acompanhando. E se eu estiver falando alguma besteira, esclarecer para a gente aqui. Existem aí algumas leis que prevêem, né, esta prisão para quem não declara algum bem para a Receita Federal. Tá certo? Eu imagino que isso esteja muito mais relacionado, muito mais passível a um pagamento de multas do que necessariamente a prisão. Tá certo? A prisão ela tem outra razão, ela tem outro fundamento. Vamos continuar aqui para finalizar. Peguei, liguei a câmera e fui lendo aqui com vocês. Eu dei uma zapeada lá no que o pessoal do portal do Bitcoin falou também. E assim, tipo, dane-se o que a Receita quer, o que a polícia acha e tudo mais. A questão é que eu quero entender, que eu queria ver escrito aqui, é que de fato eles utilizaram, eles não faziam trade porcaria nenhuma, né? Porque relativamente 15%, mesmo os 9% que eles passaram, ainda é um lucro relativamente alto, né? Eles diminuíram, quando eu conheci a empresa, eles estavam pagando, acho que era 14% ao mês, daí no outro mês eles passaram para 9%, alguma coisa assim. Eu também não tenho informações muito específicas, porque eu não cheguei a investir, né? Mas, pelo que eu entendi aqui, a parte que pegou mesmo, que realmente é o crime da situação, é a apropriação indébita financeira, a parte de falsificação ideológica e lavagem de dinheiro, né? Então, realmente muito triste com a situação aí ocorrida. E fazer o quê? A polícia está falando que é pirâmide financeira, né? Eles já apresentaram provas para dizer que é isso,
não usaram necessariamente essa palavra, mas apresentaram provas. Não sabe o que falar. Duas informações aqui. Primeiro, 9% ao mês é alto. Quem fala isso é ignorante no que diz respeito a esse assunto. Quem informa isso, quem afirma isso, não conhece o mercado financeiro como um todo. Conhece a Bolsa de Valores, mesmo assim pouco. E conhece poupança, conhece títulos públicos, né? Tesouro Direto. Conhece esses papéis, conhece esse mercado. Se conhece. Agora, não conhece o mercado de Forex, não conhece o mercado de criptoativos. Está falando besteira, não é um absurdo pagar esse valor. Agora, ele falou depois também que dane-se Polícia Federal, que dane-se Receita. Queridos, não é por aí. Eu não penso dessa forma. Esses agentes estão aqui para cumprir a lei. O papel deles é avaliar a nossa conduta enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, e comparar com aquilo que prevê a legislação brasileira. Pô. Se a legislação fala que não é permitido fazer determinadas movimentações, se não é permitido recolher dinheiro de terceiros para operar esse dinheiro, sem que órgãos competentes saibam, estejam por dentro, conheçam o processo, conheçam essa movimentação, você é punido, você deve ser punido. É essa a previsão da legislação. E a polícia, se ela fica de braços cruzados nesse momento, a gente entra num processo de anarquia. A gente entra num processo de cada um por si, Deus por todos. É esse o Brasil que você quer? É essa a sociedade que você quer? Eu não quero. Ao mesmo tempo que eu também não quero ficar preso a instituições já previamente formalizadas, como as instituições bancárias, porque elas, de alguma forma, estão submetidas a um sistema que apenas beneficia elas mesmas. Tá certo? Existem nuances, existem mudanças comportamentais no mercado financeiro que vão permitindo a cada cidadão agir de forma diferente. O próprio surgimento dos criptoativos nos permite hoje entrar num mercado que antes era vedado, que antes era obscuro, que antes era limitado àqueles grandes tubarões. Tá certo? Então, hoje você percebe que existem movimentos de empresas que, o que elas fazem? Criam plataformas vendendo produtos, supostamente vendendo produtos, até às vezes vendendo serviços, em troca dessa rentabilização que elas conseguem ao operar no mercado. Aí elas não estão incorrendo desse crime. Aliás, o doutor Jean, inclusive, comentou que a lei utilizada para acusar os envolvidos é uma lei criada, se não me engano, em 1964, parece. Eu me lembro, eu já comentei isso em outro vídeo, depois eu posso até corrigir aqui para você se eu estiver enganado. Mas imagina, uma lei que foi criada há muitas décadas atrás. Atuar num caso no ano de 2019, quer dizer, no mínimo a gente tem aí uma diferença muito grande de comportamentos. Né? Como que se pensavam os legisladores naquela época e como nós estamos hoje? Como é que nós agimos hoje? Quais são os nossos meios de produção na atualidade? São bem diferentes, tá certo? Como nos encaixar neste novo modelo de negócios da atualidade sem infringir a lei? Essa que é a questão. É aí que entra o que eu falo hoje de uma gestão temerária. Eu coloco em risco o meu capital, ainda está razoável, porque se eu perder ele, eu estou perdendo meu capital. Agora eu coloco em risco o capital de terceiros e dane-se a lei, dane-se a Polícia Federal? Claro que não é assim que funciona. Não é assim que a gente deveria pensar. Certo? A gente finaliza mais uma vez falando da pirâmide financeira. Quer dizer, ele começa falando, ele mesmo desconversa no início, agora volta neste assunto. Definitivamente não foram apresentadas provas, pelo menos que a gente saiba, entendam bem, o inquérito está em sigilo até esse momento, até o dia que a gente está fazendo essa gravação. Essas provas não existem porque não foram divulgadas. Por que não foram divulgadas? Por dois motivos. Primeiro, está em segredo de justiça, e segundo, quem quebrou esse segredo, que algumas pessoas nós sabemos que quebraram, a mídia divulgou um monte de coisas que não deveria divulgar, quem quebrou não conseguiu essas informações. Ou elas não existem, efetivamente. Tá certo? Eu estou mais para acreditar que essas provas não existem.
porque uma vez comprovada a existência de uma pirâmide financeira, seus clientes podem descartar a possibilidade de uma solução pacífica, de uma solução breve, por exemplo. Aí realmente é mais complicado. Como é que você indeniza, como é que você faz o ressarcimento de pessoas que estão num esquema de pirâmide financeira? É muito complicado. A gente sabe que isso é muito difícil. Casos semelhantes já aconteceram no nosso país, em outros países, e basicamente ninguém recebe. Tá certo? Eu não acredito nessa possibilidade. Eu posso acreditar numa gestão fraudulenta, posso acreditar numa gestão temerária, posso acreditar na falsidade ideológica. Não conheço os proprietários, não estou afirmando. Eu estou dizendo que eu posso acreditar, já se alguém um dia me apresentar provas. Posso acreditar nessas acusações todas. Agora, na acusação de pirâmide, eu não vejo a estrutura que me foi mostrada, o contrato que eu tenho acesso, que era o contrato que os clientes assinavam, que eu tive acesso, não me leva a crer nessa possibilidade. Tá certo? É isso, eu fico limitado, mais uma vez, volto a repetir, em fazer uma análise um pouco mais profunda. Eu queria muito ter acesso ao balanço patrimonial dessa organização, mas não foi possível. Eu queria muito falar com os proprietários, é impossível, os caras estão presos. Eu queria muito falar com o contador, não atende o telefone. Enfim, o que eu tenho é o que eu estou passando para vocês, né? E nós estamos limitados ao que nós temos. Como é que eu posso dar para alguém aquilo que eu não tenho? Tá certo? Queridos, espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, mais uma vez, inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe, assine, coloca lá o sininho, né? Clique no sininho para que você receba os nossos próximos vídeos, para que você não perca aí as novidades que podem surgir, não só desse caso, mas de outras organizações que nós acompanhamos aí ao longo já de 3 anos de investimentos, de investigações neste setor da economia, nessa área que tem crescido, vai continuar crescendo, se Deus quiser. Tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.